Fala, família vascaína, de boa noite não tem nada, né? Mais uma vez perdemos mais um jogo no Campeonato Brasileiro da Série B, a quarta rodada do campeonato. Mas antes de começar a falar sobre o jogo do Vasco e sobre algumas notícias do Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, né? Vamos começar a primeira das duas notícias do Vasco, que a primeira é os nossos cria, né? 2 cria do Vasco aí foram convocados para disputar a Olimpíadas, né? Com a seleção brasileira, que são eles, o Douglas Luiz e o Paulinho. Então os dois estão convocados aí, então boa sorte aí para vocês, né? Nossos cria aí, boa sorte para vocês e que vocês tragam aí, que vocês vençam o campeonato das Olimpíadas, que tragam esse troféu aí para a seleção brasileira aí. E a outra notícia é o meia Otero, né? O Otero, meio da Venezuela, que está no Corinthians atualmente e teria sido oferecido ao Vasco. Então não se sabe ainda se ele vai acertar com o Vasco ou não, se realmente ele foi oferecido ao Vasco ou não. Mas assim que sair mais notícias sobre isso, eu trago para vocês com certeza aqui no canal. Vamos lá, né? Agora vamos falar sobre essa vergonha do Vasco, porque, como eu falo, né, já ultrapassou o limite da vergonha, né? Porque o Vasco perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B, em casa mais uma vez, né? Já tinha perdido em casa na primeira rodada da Série B, na abertura da Série B, já tinha perdido em casa, e ontem perdeu em casa para o Avaí. E ontem foi o limite da vergonha, né? Ontem acabou a paciência total com o time do Vasco ontem, porque que time safado, que time escroto vem jogando esse Vasco. Infelizmente a gente tem que falar assim, entendeu? Não tem que ficar passando pano em ninguém, né? O time não está jogando absolutamente nada. Nada, entendeu? O time está horrível. O time está horrível, entendeu? Ainda tem gente que ainda fica passando pano nesses caras. Irmão, o time está horrível. Marcelo Cabo escalando jogadores ruins. O Vasco não tem um padrão de jogo, o Vasco não tem uma tática, o Vasco não tem merda nenhuma, entendeu? A gente vê o time do Vasco dentro de campo perdido. Nesse jogo contra o Avaí, os gols que o Avaí meteu, irmão, pelo amor de Deus, o Avaí brincando no jogo de tocar, entendeu? O Vasco só fica com aquilo, aí toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, e não faz nada, só fica nisso, toca pra lá e toca pra cá o tempo todo e não arma uma jogada. Porra, o Avaí pelo menos tocou pra lá, tocou pra cá e armou jogada e fez 2 gols. E aí? Irmão, o Vasco não tem nada. Como eu falei, o Vasco não tem um padrão de jogo, o Vasco não tem tática, não tem merda nenhuma o Vasco. Infelizmente o Vasco não tem nada. E se continuar desse jeito, vai correr risco de não subir ou até mesmo de descer para a Série C. Infelizmente a gente tem que falar a realidade que o Vasco está vivendo. Entendeu? Infelizmente. O Vasco no próximo jogo pega o CRB em casa novamente. Como vou passar aqui, vou relembrar os 4 jogos do Vasco que o Vasco jogou nessa Série B desse ano. Primeiro jogo, o Vasco perdeu em casa para o Operário, né? Perdeu em casa para o Operário no primeiro jogo. Depois o Vasco foi jogar fora de casa contra a Ponte Preta. Empatou com a Ponte Preta, já somou um ponto aí. Depois, na terceira rodada, ganhou fora de casa do Brasil de Pelotas, né? Ganhou fora de casa de virada. E ontem perdeu para o Avaí dentro de casa. Agora, a próxima rodada do Vasco é novamente em casa de novo contra o CRB. O Vasco teve uma oportunidade grande de vencer esse jogo contra o Avaí e venceu o CRB no sábado para dar uma arrancada, né, no Brasileiro. Mas o Vasco, infelizmente, não aproveita as oportunidades, né, que a vida lhe dá. Então o Vasco necessita ganhar esse jogo contra o CRB para sair um pouco desse sufoco aí, né? O Vasco de 11º lugar caiu para 15º lugar, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco precisa abrir o olho. Aí depois eles não querem que a gente critique os jogadores, eles não querem que a gente faça isso, faça aquilo. Irmão, vamos jogar. Ó, honra essa camisa aqui, irmão. Isso aqui não é qualquer coisa não, isso não é bagunça, isso é Vasco. Isso tem história, tem mais história do que muitos jogadores aí que estão no Vasco hoje.
essas merda que estão no Vasco hoje, não é digno para vestir essa camisa não, irmão. Mas eu sei que a gente tem que apoiar eles, porque eles que estão vestindo a nossa camisa hoje, entendeu? Mas paciência tem limite, irmão. Paciência tem limite, quem tem limite é cartão de crédito, entendeu? Então o Vasco precisa abrir o olho, entendeu? Precisa abrir o olho, senhor aí, ó, presidente Jorge Salgado, abre o olho, vai falar alguma coisa, briga com os jogadores, discute aí, irmão, porque tá complicado, a coisa tá feia pro Vasco, entendeu? Se não abrir o olho, vai continuar na Série B e até mesmo, se não abrir o olho, pode correr o risco aí de descer até para a Série C. Eu sei que possivelmente o Vasco não desça para a Série C, entendeu? Mas corre um sério risco de não subir para a Série A novamente, entendeu? Tá uma coisa bem complicada mesmo para o Vasco. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade que o Vasco está vivendo nesse exato momento. Também tem aí que o Pássaro, né? O Pássaro cobrou os jogadores, foi a notícia que saiu logo cedo hoje, que o Pássaro cobrou os jogadores na reunião que ele fez com os jogadores no CT do Vasco, né? Espero que essa cobrança seja uma cobrança dura, né? Porque o Vasco pagou todos os salários, estão em dias com os jogadores, né? Eu não sei porque a palhaçada que os jogadores não estão jogando bem, não sei se é para derrubar técnico, não sei, mas eu sei que isso está afetando o Vasco, está afetando a torcida do Vasco, né? Que já está revoltada há muitos anos, né? Com uma má gestão, com tudo isso que vem acontecendo no clube, né? Então espero que o Pássaro tenha falado com os jogadores, tenha dado um esporro bem nos jogadores, para que na próxima partida, no jogo de sábado, às 4h30 da tarde, em São Januário, contra o CRB, que o Vasco vença e vença bem, jogando com vontade, com garra e com determinação. Espero que o Vasco saia vitorioso no sábado e nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, porque, como eu falei, a situação pode se complicar ainda mais se o Vasco não começar a vencer os seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, galera, por enquanto só essas coisas, só vim falar mesmo só sobre o jogo do Vasco, né? Dessas duas noticiazinhas aí, mas só vim mesmo falar sobre essa vergonha do Vasco, essa vergonha que o Vasco vem passando no Campeonato Brasileiro da Série B. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!